E aí, curioso, você já parou para pensar nos maiores terremotos que o mundo já viu? Terremotos são um dos fenômenos mais impressionantes e até assustadores que a natureza tem para oferecer. E recentemente o mundo foi abalado por um novo terremoto de 7,7 de magnitude que atingiu Myanmar e a Tailândia, deixando mais de 2.000 mortos e centenas de feridos. Um evento que reacendeu o debate sobre o poder destrutivo desses abalos. Hoje vamos te levar para uma viagem pelo mundo, listando os 5 maiores terremotos já registrados na história, classificados pela temida escala de magnitude. Quinto maior terremoto, Kamchatka, Rússia, 1952, 9,0 de magnitude. Em quinto lugar, começamos com o terremoto que atingiu a península de Kamchatka, com magnitude de 9,0. O solo treme, o oceano se agita e, em questão de minutos, tudo muda. Em 4 de novembro de 1952, a península de Kamchatka, na Rússia, foi palco de um dos terremotos mais intensos já registrados, 9,0 na escala de magnitude. A região já é conhecida por sua instabilidade, um verdadeiro laboratório natural de vulcões e terremotos. Mas nada poderia preparar os moradores para o que viria a seguir. O tremor sacudiu a terra por vários minutos, causando deslizamentos e rachaduras gigantescas no solo. Um tsunami colossal se formou e cruzou o Oceano Pacífico. Ondas gigantes de até 15 metros de altura atingiram vilarejos inteiros na Rússia e devastaram tudo pelo caminho. Apesar da destruição, o número de mortos registrado foi relativamente baixo. Menos de 10 vítimas diretas foram oficialmente contabilizadas. Mas algumas estimativas sugerem que a contagem real pode ter sido maior, já que muitas comunidades na época não tinham registros detalhados. Esse terremoto serviu de alerta para o Pacífico. Após ele, os cientistas passaram a estudar melhor a movimentação sísmica na região, contribuindo para a criação de sistemas de monitoramento e alertas. E isso foi só o quinto da nossa lista. Quarto maior terremoto, Sendai, Japão, 2011, 9,1 de magnitude. Agora vamos para o quarto lugar, o terremoto de Sendai, 9,1 de magnitude. O relógio marcava 14h46, quando o chão começou a tremer violentamente no Japão. Era 11 de março de 2011 e o país estava prestes a enfrentar um dos piores desastres naturais da história da humanidade. O Japão foi atingido por um terremoto, um tsunami e um acidente nuclear. É difícil de acreditar, mas é real. Essa história é tão inacreditável que só ela renderia um roteiro para um vídeo. Foi a maior catástrofe enfrentada pelo Japão desde as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, em 1945. O terremoto atingiu 9,1 de magnitude e durou cerca de 6 minutos. Minutos depois, um tsunami monstruoso varreu a costa nordeste do país, com ondas que chegaram a 40 metros de altura em algumas regiões. Cidades inteiras foram devastadas, mais de 15.800 pessoas perderam a vida, cerca de 6.100 ficaram feridas e mais de 2.500 nunca foram encontradas. E como se isso não bastasse, o impacto do tsunami causou o colapso da usina nuclear de Fukushima, resultando no pior acidente nuclear da história do Japão. O acidente nuclear levou à evacuação de 160 mil pessoas da região. Os prejuízos ultrapassaram os 235 bilhões de dólares, tornando esse o desastre natural mais caro já registrado. Esse terremoto mudou para sempre as políticas de prevenção e reforçou a importância dos sistemas de alerta de tsunamis. O Japão, um dos países mais preparados para desastres, foi surpreendido pela força da natureza. E ainda temos tremores ainda mais intensos pela frente. Terceiro maior terremoto, Sumatra, Indonésia, 2004, 9,1 de magnitude. O dia 26 de dezembro de 2004 começou como qualquer outro no Sudeste Asiático. Mas às 7h58 da manhã, o fundo do mar se rompeu com uma força brutal. Um terremoto de 9,1 de magnitude atingiu a costa de Sumatra, na Indonésia,
liberando uma energia equivalente a 23 mil bombas atômicas como a de Hiroshima. O tremor foi avassalador, mas o que veio depois, acho que você já sabe o que é. Em menos de meia hora, um tsunami gigantesco começou a se formar e avançar pelo Oceano Índico. Acredito que seja o tsunami mais conhecido da atualidade. O filme do ano de 2012, O Impossível, é baseado em uma história real de uma família que viveu esse desastre. Ondas de até 30 metros varreram cidades inteiras em questão de minutos. Indonésia, Tailândia, Índia, Sri Lanka, nenhum país da região escapou. O impacto foi sentido até na Somália, a mais de 7 mil quilômetros de distância. O saldo foi devastador. Mais de 230 mil mortos, cerca de 500 mil feridos e milhões de desabrigados. Na época não havia um sistema de alerta eficiente no Oceano Índico. Muitas vítimas sequer viram as ondas chegando. Depois dessa tragédia, países da região implantaram um sistema de detecção de tsunamis para evitar que algo assim aconteça novamente. Foi um dos eventos mais chocantes da história recente. Agora vamos para o segundo maior terremoto da nossa história. Segundo maior terremoto, Príncipe William Sound, Alasca, 1964. 9,2 de magnitude. Imagine o desespero de estar em um lugar onde o chão treme sem parar, por quase 5 minutos. E o pior, esse terremoto foi ainda mais forte do que o que ocorreu no Japão em 2011. Enquanto o terremoto de Sendai teve uma magnitude de 9,1, o do Alasca foi de 9,2, ou seja, 10 vezes mais forte em termos de liberação de energia. Foi exatamente isso que aconteceu em 27 de março de 1964, quando um terremoto de 9,2 de magnitude atingiu o Alasca. O tremor começou às 17 horas e 36 minutos e transformou completamente a paisagem. O solo se moveu tanto que algumas áreas afundaram quase 3 metros, enquanto outras foram elevadas em mais de 10 metros. Minutos depois, um tsunami devastador atingiu a costa, com ondas que chegaram a 67 metros de altura em algumas regiões. A cidade de Valdez foi quase varrida do mapa, e os impactos foram sentidos até na Califórnia, no Havaí e no Japão. O saldo da destruição, 130 mortos e mais de 300 milhões de dólares em prejuízos, um valor gigantesco para a época. Esse foi o terremoto mais forte da história da América do Norte e serviu como um alerta para melhorar os estudos sobre atividade sísmica e tsunamis. Mas ainda falta o maior de todos. O maior terremoto da história, Valdívia, Chile, 1960. 9,5 de magnitude. Se todos os terremotos desta lista já foram assustadores, imagine um que fez a Terra tremer com uma força nunca antes registrada. No dia 22 de maio de 1960, às 15 horas e 11 minutos, o Chile foi sacudido por um tremor colossal de 9,5 de magnitude. O mais forte já medido na história da humanidade. O impacto foi tão violento que algumas áreas do país afundaram até 2 metros, enquanto outras foram levantadas pelo tremor. Mas como já sabemos, o terror não parou por aí. O terremoto gerou um tsunami devastador que viajou pelo Oceano Pacífico, atingindo a costa do Havaí, das Filipinas e até do Japão. No Chile, cidades inteiras foram destruídas. Mais de 2 milhões de pessoas ficaram desabrigadas. Cerca de 6 mil perderam a vida, e os prejuízos ultrapassaram 5 bilhões de dólares. A força desse tremor foi tão absurda que chegou a alterar a rotação da Terra, reduzindo a duração dos dias em frações de segundo. O Chile, um país acostumado com tremores, nunca mais foi o mesmo depois de 1960. E agora sabemos o que a Terra é capaz de fazer quando resolve se mover de verdade. Essa história é tão trágica que é difícil acreditar que foi real, mas parece um roteiro de filme catastrófico. Esses terremotos são um lembrete do quão poderosa é a natureza e do quanto ainda temos a aprender sobre ela. Agora vamos trocar uma ideia, curioso. Depois dessa pesquisa, fiquei com muitas questões na minha cabeça. Por que acontecem tantos terremotos nesta parte do mundo? Sempre que acontecem terremotos de grande magnitude, vem um tsunami?
Como se inicia um terremoto? E como se medem essas magnitudes? Bem, se você, assim como eu, ficou aí se questionando ou sabe as respostas, me conta nos comentários. Essas dúvidas podem dar um novo vídeo cheio de informações valiosas e quem sabe seu comentário não aparece nele. Já imaginou? Ah, e se você já experienciou um terremoto, conta pra gente a sua história nos comentários. Se você gosta de vídeos nesse estilo, segue aqui abaixo 2 especiais para você continuar a maratona Curioso Flix. E claro, se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma curiosidade. E nos vemos no próximo vídeo.